Esta é a primeira aula do curso de argumentação e de falácias, para entendermos como funciona uma estruturação de um argumento e também como enfrentar argumentos mal elaborados. Antes de tudo, quero agradecer quem deu apoio para que esse curso seja possível. Se você ainda não ajuda, vá no Apoia-se, porque realmente esse apoio é muito importante para manter o canal funcionando e também para elaborarmos esse tipo de curso. A primeira pergunta é por que é importante aprender a argumentar? As respostas são mais variadas, mas acima de tudo é porque a gente utiliza argumento o tempo todo na nossa vida, de maneiras até inconscientes. Quando você está com seu namorado ou com seu namorado e vocês vão decidir qual filme assistir no cinema, geralmente envolve algum tipo de argumentação se vocês têm ideias diferentes. Um quer assistir um filme de ação e outro quer assistir um filme romântico, eles vão ter que defender ali por que um é melhor do que o outro, por que a gente tem que assistir aquele filme e não o outro. E isso é uma espécie de argumentação. E além disso também isso ocorre no ambiente virtual, no ambiente real, na universidade, de você ter que defender uma ideia, e isso exige conhecer como os argumentos são estruturados e como você pode defender melhor, de maneira mais eficaz, as suas ideias. Antes de entender o que é argumento, vamos entender o que não é argumento. Argumento não é opinião. Você dizer eu gosto de chocolate ou eu prefiro ir para Nova York do que para Paris, isso não é necessariamente um argumento, isso é uma opinião. Você acha alguma coisa ou você prefere alguma coisa, às vezes até tem premissas implícitas, mas isso não é um argumento por si próprio. Ou seja, opinião não é argumentação. Outra coisa que não é argumento é uma narração. É você contar uma história. Por exemplo, ontem eu fui ao shopping com as minhas amigas e comprei um sapato. Você contou uma história, você narrou um evento e isso não é um argumento. Pode servir para exemplificar ou para poder fortalecer um argumento, mas isso por si próprio também não é um argumento. Outra coisa que não é um argumento é uma descrição. Então você dizer que uma casa tinha 4 janelas na frente, uma porta de madeira tal, um telhado assim ou assado, você descrever um objeto, ou um cenário, ou uma pessoa, ou as roupas, isso também não é argumento. Isso é uma descrição. Pode servir para ilustrar alguma coisa, para deixar um pouco mais claro, um pouco mais explícito, para iluminar melhor uma argumentação, mas isso também não é um argumento. Outra coisa que não é argumento é uma explicação. É você dizer, por exemplo, que tal aparelho funciona de certo modo. Você faz certos procedimentos ali para que funcione, isso também não é argumento. Todos esses itens anteriores podem servir para ilustrar o argumento, para melhorar o argumento, para deixá-lo mais claro, mas não são a argumentação. O que é a argumentação? A argumentação, como eu disse no começo, é defender uma ideia. É você usar afirmações para defender uma outra afirmação, para apoiar uma outra afirmação. As afirmações de suporte são chamadas de premissas, e a afirmação final é chamada de conclusão. Você pode ter um vasto número de premissas que vão fortalecendo a sua ideia e você terá uma única conclusão, que é o desfecho de todo esse processo. Então vamos supor que você está ali no debate sobre cinema, né? Você quer assistir um filme de aventura, você quer assistir um filme de super-heróis e você fala assim, olha, vamos assistir esse filme porque esse filme aqui tem ótimos personagens, tem um arco narrativo muito interessante, são vários filmes interligados que levam uma compreensão maior do que é uma luta contra o mal. Ou seja, você vai estruturando ali, você vai apresentando uma série de premissas, uma série de defesas ali para você concluir que no final, portanto, esse filme é muito bom e a gente deve ir assisti-lo. Essa é uma argumentação do dia a dia, algo cotidiano, que acontece de várias maneiras, como eu disse, entre casais ou entre pais e filhos. O filho quer ir para uma festa, por exemplo, com os amigos à noite, e ele começa a dar uma série de justificativas, uma série de premissas para que o pai permita que ele faça isso. Então eu vou estar com meus amigos, eu não vou beber, a gente vai voltar cedo. Então você vai apresentando ali uma série de premissas para no final você defender a conclusão que, portanto, o pai deve deixar o filho ir na festa com os amigos. É claro que nesses exemplos a gente está falando de coisas triviais, coisas banais do dia a dia, mas é o mesmo processo também para discussões altamente complexas de assuntos controversos. Por exemplo, sobre aborto, se aborto deve ser legalizado ou não, sobre drogas, sobre redução da maioridade penal ou sobre porte de arma. São assuntos complexos, controversos e que para você defender uma posição, você precisa montar um argumento de maneira coerente, estruturada e que faça sentido. O que ocorre geralmente, como as pessoas não têm muita noção de como estruturar bem um argumento, é o uso das falácias, que são falhas lógicas da argumentação, ou o uso incorreto das premissas, de não saber quais premissas são necessárias para poder chegar à conclusão. Mas a gente vai ver tudo isso ao longo desse curso aqui. A gente vai analisar cada um dos pontos principais da argumentação, o que é uma boa argumentação, quais são os princípios éticos de uma argumentação saudável, como estruturar um argumento, como montar uma fala argumentativa e depois como reconhecer também uma série de falácias recorrentes, comuns, que as pessoas usam o tempo todo
inconscientemente ou conscientemente para vencer um debate. Se você for um professor e quiser usar esse material em sala de aula, sinta-se à vontade, inclusive é até recomendável porque é necessário hoje em dia que nós saibamos como montar um argumento de maneira coerente. É o modo mais eficaz para defendermos nossas ideias. Então continue acompanhando as próximas aulas, deixe seu joinha, assine o canal, deixe seu comentário aqui embaixo, ajude no Apoia-se porque é muito importante para fazermos esses cursos e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!